Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Na videoaula de hoje a gente vai ver sobre um outro neocontratualista, né? A gente viu na aula anterior o John Rawls e agora a gente vai ver o Robert Nozick, tá? Que também aí, ó, é contemporâneo ao Rawls, inclusive morreu no mesmo ano que o Rawls morreu, em 2002. Então é um neocontratualista, também vai pensar sobre a teoria de um contrato social, certo? Então também vai pensar a partir daqueles três autores, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que são os pais aí do contratualismo, né? Tanto o Rawls quanto o Nozick pensam a partir deles. E o Nozick ele vai fazer uma crítica ao Rawls. Então só para a gente lembrar, na aula do Locke, ou melhor, na aula do Rousseau, eu falei de algumas diferenças do Rousseau com o Locke, né? De que o Locke preza mais o lado do direito individual e o Rousseau já preza mais o lado da igualdade, da vontade geral. O John Rawls, embora ele seja um liberal, como o John Locke, né, ou seja, um cara que na política pensa como um valor fundamental a liberdade, por isso liberal, ele tenta conciliar aí o Locke com o Rousseau. Ele tenta reconciliar liberdade com igualdade. O Nozick ele vai criticar essa postura do Rawls. Tá? A gente vai ver melhor. Então, para o Robert Nozick, ou Nozick, o Estado ele deve dar proteção contra roubos, fraudes, manutenção de contratos e etc. Ou seja, o Estado deve cuidar da segurança. O Nozick ele vai defender a ideia de que nenhum Estado maior que o Estado mínimo pode ser justificado. Ele vai dizer que nada justifique um Estado quer dizer, nada justifica, perdão, um Estado que faz mais do que o mínimo, que faz mais do que garantir a segurança, do que garantir a propriedade. A gente vai ver que o Nozick ele concorda bastante com a ideia do John Locke, tá? Então, o Rawls, que a gente viu na aula passada, a gente pode entender como sendo parte do pensamento do Rawls, uma justiça distributiva, né, porque visa corrigir aí certas desigualdades, certas diferenças, né, que o Rawls ele quer que todo mundo tenha a mesma liberdade, então parte de uma noção de justiça distributiva, de dar mais para quem tem menos, que é o que eu falei de maximizar o mínimo na aula do John Rawls, né. O Nozick ele vai levar uma premissa kantiana, e isso é interessante porque o John Rawls também é entendido como kantiano, né? Quando eu falei da crítica que ele fez ao utilitarismo, é uma crítica kantiana, né? De que o homem tem que ser um fim, não pode ser usado como meio, né? O Nozick ele vai pegar essa premissa do Kant e vai levar a ferro e fogo. Ele vai dizer o seguinte: ó, o indivíduo deve ser tratado como fim, tal como Kant sugeriu. Não pode ser meio de recurso para outro. Então ele vai usar essa premissa kantiana para criticar a ideia de justiça distributiva do Rawls. Porque quando você pensa em maximizar o mínimo, você está tirando recurso de alguém que tem bastante e passando para quem tem pouco. E o Nozick vai falar, meu, você está usando esse cara como meio. Você está tratando este ser humano como meio, e não como um fim em si, como Kant havia proposto, né? Beleza. Certo, e assim como John Rawls escreveu seus princípios de justiça, o Nozick também escreveu seus princípios de justiça, falando aí do direito a bens, do direito à propriedade. Então, são três. Primeiro, uma pessoa que adquire bens de acordo com os princípios legais em vigor tem direito a esses bens. Ou seja, o que ele quer dizer? É justo ser adquirido de modo justo. Tá, e o que é justo para ele? Mais ou menos igual ao Locke, mais ou menos não, igual ao Locke propôs. Né? Vamos relembrar aqui, para o Locke, se eu trabalho, invisto meu trabalho para construir tal bem, aquele bem é minha propriedade. Né? O Nozick ele vai pensar igual o John Locke nessa questão. Né? Ou seja, se eu encontro aí um pedaço de madeira e eu pego esse pedaço de madeira e faço uma lança com ele, a lança é minha. É justo porque eu adquiri de modo justo, eu trabalhei e fiz a minha lança. Né? Então esse é o primeiro. O segundo,
sobre transferência, né? No caso, transferência de bens. Uma transferência justa se, e somente se, for voluntária e consensual. Ou seja, a lança é minha, mas eu posso te dar ou eu posso te vender, né? Desde que eu queira vender e você queira comprar, ou eu queira passar para você e você queira aceitar, enfim. Se for voluntário e consensual, é justo que eu passe minha propriedade para você ou que eu receba algo de você. E a terceira, ninguém é elegível à propriedade de bens, exceto pelas premissas 1 e 2. A terceira diz que é só dessas duas formas que é justo adquirir um bem, tá? E aí, o Nozick ele nos convida a um exemplo sobre, ele fala de um jogador de basquete chamado Chamberlain. Desculpa, eu não acompanho basquete, mas também não é da nossa época, é da época dele. Ele fala assim, ó, vamos supor que o jogador de basquete, né, que claro, eu estou falando do exemplo do Nozick, mas a gente pode pensar em futebol, enfim, não importa a pessoa em questão, né? Ele vai falar o seguinte, vamos supor que tal jogador de basquete, que é o Chamberlain lá, que é famosão, ele decida fazer a seguinte proposta, ó, eu só jogo se as pessoas que forem assistir o jogo deixassem 25 centavos para mim. E aí as pessoas gostam de ver o cara jogar, né, vão assistir por causa dele, né, tem muitos fãs, vai e deixa os 25 centavos e ele vai e joga. Nisso, o Chamberlain, que é esse jogador de basquete, ele vai ter bens desproporcionais em relação aos outros, ele vai ter mais, né, porque foi muitas pessoas verem o jogo dele e acabou que ele ganhou muito dinheiro com isso. E o Nozick vai dizer, meu, essa desigualdade, ela é justa. Por quê? Porque foi voluntário e foi consensual. O pessoal gosta de vê-lo jogar e não se importou em pagar mais para vê-lo jogar. E ele vai dizer, o Estado não tem que se preocupar nesse sentido. Nossa, vou distribuir agora porque o cara tem muito, vou distribuir para quem tem menos, maximizar o mínimo, né? Porque é uma transferência justa. E se você faz esse tipo de política para o Nozick, você está usando o ser humano como meio para conseguir recursos a outros. É assim que o Nozick vê a coisa. E aí, gente, nesse sentido, a gente pode chamar, pegar a caneta, a gente pode chamar o Nozick de libertário. Libertário. Ou que é adepto à corrente libertarianismo, né? Ou seja, é um tipo de liberal mais radical, né? Por quê? Porque John Rawls era um liberal. Liberal porque via a liberdade como valor fundamental e tudo mais, mas admitia que o Estado fizesse mais serviços, né? Fizesse mais serviços para tentar corrigir aí uma certa desigualdade. Enfim, quando o cara pensa como o Nozick, de que nenhum Estado maior que o mínimo seja defensável, seja justificável, ele é um libertário, tá? Adepto ao libertarianismo. Inclusive, muitos chamam esse Estado do Nozick de Estado ultramínimo. Ou seja, não é nem Estado mínimo, é ultramínimo, porque ele só tem que garantir a segurança. O resto deixa livre, certo? Isso quer dizer, então, que todo libertário defende um Estado ultramínimo? Também não, porque tem libertários que ainda defendem o fim do Estado. Tá? Tem libertários anarquistas, né, que defendem o fim do Estado. Vou dar um exemplo do nome para quem quiser pesquisar, é o Murray Rothbard. E tem libertários como Nozick, como a Ayn Rand, que defendem um Estado ultramínimo. Tá? E aí o Nozick ele vai pensar o seguinte, ó, uma justiça distributiva, como propõe a Rawls, pode fazer com que membros da sociedade, né, membros da sociedade podem exigir uma porção do trabalho de um indivíduo. Que é aquilo que eu tinha comentado, né? Do cara que ganha muito dinheiro, que se deu bem fazendo trocas justas, segundo os princípios do Nozick, né, voluntárias, enfim. Ele pode aí, ó,
ter aí uma espécie de trabalho forçado, no sentido que vão sempre tirar recursos dele para dar para quem tem pouco, na justiça distributiva do Rawls. Ele falou que isso é uma modalidade de trabalho forçado, certo? E beleza, o Nozick então ele tenta responder a seguinte pergunta: qual sociedade é ideal para todos? Então, e ele vai dizer uma que seja palco para utopias. Ou seja, não importa qual que é a sua sociedade ideal, qual que é a minha, qual que é do fulano, do beltrano, não importa. O que importa é que a sociedade que a gente viva seja palco para todas elas coabitarem. Cada um deve ser livre para ter sua própria utopia, para seguir sua própria utopia. Essa é a sociedade ideal, a que permite que todas convivam juntas. E ele vai dizer que esse palco para a utopia só é possível em um estado mínimo, quando o estado não se interfere, quando o estado passa do mínimo, faz mais do que o mínimo, para o Nozick não é justificável e nem defensável, certo? Então, gente, sobre o Nozick eu vou parar por aqui, a gente não vai ver mais sobre ele, mas o que eu quero falar para vocês, que vocês podem ver que esses 5 filósofos contratualistas que eu passei, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls e Nozick, eles conversam entre si, né? E vocês não precisam concordar inteiramente com um deles ou escolher um deles, mas é interessante que eles fornecem ferramentas para a gente olhar para o mundo, né? Como vocês podem ver que o Rawls fez, né? Por exemplo, o Rawls, para tentar solucionar problemas da sociedade dele, pegou aí conceitos criados pelo Locke e pelo Rousseau e tentou aplicar esses dois conceitos, usar ou aplicar esses dois conceitos para resolver os seus problemas, os problemas de sua época, né? E o Nozick fez a mesma coisa, ele pega a teoria do Locke, né, e ele critica o Rawls, enfim, com os conceitos construídos por esses filósofos, para tentar resolver os seus problemas, os problemas de sua época. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente, eu quero que vocês se apropriem dessas filosofias, desses pensamentos que foram apresentados, para analisar a sociedade, para analisar os seus problemas, né? Os problemas que vocês encontram. Isso aqui é uma ferramenta, vocês podem usar ou não, né? Mas, ou seja, vocês podem não precisar usar, mas ela está aí para vocês usarem, certo? Vocês sabendo disso, ela está aí para vocês usarem. E é exatamente isso que eu vou propor na nossa atividade dessa semana. Que vocês apliquem aí essas ferramentas que esses 5 autores contratualistas nos deram. Tá? Vai ficar melhor quando vocês vão entender aí no anexo do Classroom junto com o vídeo. Tá? Qualquer dúvida, falem comigo e é isso aí. Valeu!